nós podemos ganhar no primeiro turno. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é que é preciso esperar primeiro as demais pesquisas que vão sair nesses próximos dias. Mas o básico, o fundamental, é aguardar o dia 3. Claro. É lá que as coisas se definem, né? Nós não vamos colocar, digamos, vamos continuar andando de tênis e salto baixo, para não ter nenhuma pretensão de dizer que vamos ganhar no primeiro turno. Nós temos que esperar o dia 3. Lá o povo brasileiro vai se definir. Nas cidades baianas tem se visto uma pouca mobilização do PMDB, aquele PMDB que costumava ir em muitas ruas, né, lutar, né, pelos seus candidatos. Como é que o senhor avalia isso aqui, principalmente aqui na Bahia? Isso tem sido visto? Olha, eu estou vendo uma mobilização nacional muito grande do PMDB. Eu tenho viajado por todo o país, tenho feito reuniões com o PMDB e outros partidos aliados e uma grande presença do PMDB. Aqui na Bahia, eu sei que o Gedel tem mobilizado muito partido. Acho que a candidatura dele cresceu bastante e faz da mobilização do PMDB. Né? Eu acho que, naturalmente, aqui PMDB e PT, ambos apoiam, e outros partidos, como o PR, outros tantos, né? Apoiam a candidatura da Dilma. Né? Eu acho que há uma mobilização do partido também aqui na Bahia. Pelo menos Isso justificaria o fato do Gedel Vieira Lima estar ocupando o terceiro lugar nas pesquisas? Mas ele tem muita esperança, pelo menos. Né? Aliás, ele sempre pensou no fato de que na última eleição o atual governador Jacques Wagner tinha 20%, parece, o Paulo Souto tinha 50% e Jacques Wagner ganhou a eleição, uma semana antes da eleição. Né? Então ele tem muita esperança nessa mobilidade, digamos, eleitoral do povo baiano. Isso aí não seria uma exceção e não a regra? O caso de Wagner aqui na Bahia foi uma exceção, não é a regra na política, né? A surpresa, claro. De qualquer maneira, o Gedel hoje tem 13, 14%. Exato, é isso. É um nível respeitável, né? Confiável. Não? 13, 14% aqui na Bahia representa 1 milhão de votos. Mais ou menos isso. Então é um voto substancioso e é um voto básico. Veja bem, existe uma queixa generalizada com relação ao financiamento de campanhas. Há uma grande dificuldade de partidos da base do governo, contrários ao governo, de financiar suas campanhas. A pergunta que ele faz é o seguinte: por que esse Congresso que encerra o mandato no dia 31 de dezembro não fez uma reforma para viabilizar um processo eleitoral com mais transparência, com mais recursos e que desse mais autonomia aos parlamentares? Olha, a sua pergunta envolve a questão da reforma política. Você sabe que a reforma política, como toda qualquer reforma, ela tem que ser amadurecida com o tempo, tem que ser maturada. E eu creio que ela já amadureceu o suficiente, porque olha, desde a primeira vez que eu fui presidente da Câmara dos Deputados, em 97, 98, depois 99, 2000, eu vejo uma luta muito grande para fazer a reforma política. Eu mesmo trabalhei muito por ela. Eu acho que agora chegou o momento adequado para a reformulação até dos costumes políticos do país, no particular a questão do financiamento público de campanha. Eu acho que neste primeiro ano da legislatura, já não digo nem do primeiro ano do governo, que quem vai fazer isso é o Congresso Nacional. Mas o governo, certo e seguramente, poderá ajudar a legislatura, o legislativo, a empreender uma reforma política em que se inclua um dos temas básicos, que é o financiamento. O parlamentar, notadamente, ele é muito mais sensível às demandas da sociedade. Ele está muito mais próximo às demandas do que o governo. O senhor agora vai assumir uma posição, muito provavelmente, a partir do dia 3 de governo. Então ele faz a seguinte pergunta: existe a CID, existe uma pesada carga tributária sobre a classe média brasileira e ainda assim no Brasil, diferente de outros países, se colocam os pedágios. Aumentando esta carga, quer dizer, qual o limite do Estado tirar recursos do cidadão? Olha, eu acho, em primeiro lugar, o seguinte: a carga tributária no Brasil, ela, comparada com muitos países, ela é média. Se você pegar a Suécia, a Suíça, etc., a carga tributária é de 58%. A pergunta é outra. A pergunta é saber o que está sendo feito com os tributos que foram arrecadados. Quando você retorna em segurança pública, saúde, educação, suficientemente, ninguém reclama da carga tributária. A reclamação da carga tributária deriva da não adequada formulação e entrega dos serviços públicos. Mas, de qualquer maneira, em face do quadro geral do nosso país, a carga tributária ainda é elevada. E este é outro tema que está muito ligado à mesma ideia da reforma política. É um tema que vem sendo amadurecido ao longo do tempo. E eu creio
que no ano próximo, né, no primeiro ano da legislatura, ainda seja possível voltar a uma reformulação tributária no país. Embora não seja fácil, porque no caso da reforma tributária, você precisa compatibilizar os interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos contribuintes. Não é uma tarefa fácil. Mas acho que, volto a dizer, já há um amadurecimento do país que pode ensejar uma reformulação tributária no ano que vem. O senhor terá uma oportunidade singular, enquanto cidadão brasileiro, de implementar algumas das ideias que o senhor defendeu ao longo de sua vida. O que é que o senhor acredita que vai ser possível realizar? Eu acho que esses dois temas que nós estamos falando, a reforma política e a reforma tributária, são fundamentais para o país. Eu venho lutando, trabalhando por isso há muito tempo. E agora, no Executivo, eu poderei, naturalmente, não apenas no Executivo, mas o fato de ter passado 24 anos na Câmara Federal, ter sido 3 vezes presidente pela Casa Legislativa, né? Eu acho que vai me ajudar muito na relação Executivo-Congresso Nacional para nós formularmos essas reformas que o país tanto demanda. O caso Erenice Guerra, como é que o senhor avalia o impacto disso na sua campanha, na campanha da Dilma Rousseff? Eu acho que não houve um impacto muito grande, por uma razão singela. Né? Você não pode, em primeiro lugar, converter uma acusação em julgamento final. Num Estado democrático de direito, a acusação segue-se o indiciamento administrativo ou jurídico ou judicial, depois você tem o conjunto probatório, você tem acusação, tem defesa e depois você tem o julgamento. Primeiro ponto. Mas o fato, e a pergunta que deveria ser feita é o seguinte: o governo tomou providências rapidamente? Tomou celeremente, rapidamente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tanto que a ministra se afastou, outros cidadãos se afastaram e os indiciamentos e as apurações já tiveram início. Então, diante dessa resposta, o que se verifica é que o governo deu uma satisfação muito imediata ao povo brasileiro. Mesmo assim, há quem diga, boa parcela da imprensa, que o presidente demorou um pouco em tomar essa decisão. Ele demorou um pouco, é relativo, né? Às vezes 2, 3 dias, 4 dias, para um fato dessa grandeza, dessa natureza, não é muito tempo. Né? O fato é que ele talvez não tenha tomado no dia seguinte, ou no mesmo dia, mas dias depois tomou-se essa deliberação. Né? Eu acho que deu-se uma resposta. E não estou com isso acusando a ex-ministra Erenice. Aliás, eu vulneraria a minha função legalista se assim procedesse. Estou dizendo isso depende de apuração, de processo e, afinal, de julgamento. Mas não existe um caso claro, né, de apoderamento da máquina pública, uma interferência direta de parentes? Isso não vai de encontro a todas as normas que regem a boa administração pública, aos códigos de ética dos funcionários públicos? E observe bem, o caso dela ainda é mais grave, porque ela é uma das a mais alta funcionária graduada na hierarquia estatal. Mais próximo ao presidente. Os cargos de ministro, como o senhor presidente, o senhor representa a instituição, são os cargos mais próximos. Esse apoderamento de parentes, isso não deve ser condenado, inclusive pelo senhor que preside, né, uma instituição? Isso vai exatamente de encontro, como você disse, às boas regras da ética e da moral administrativa. Não tenho a menor dúvida disso. E mais do que ninguém, eu tenho defendido exatamente esses pressupostos. Mas exatamente por de encontro a esses princípios é que eu volto a dizer, houve imediatas providências. E se ao final verificar-se que ela teve um comportamento aético, e veja que a questão dela foi imediatamente remetida para a Comissão de Ética, imprensa, liberdade de expressão e até dar o correspectivo instrumento de responsabilização, chamado de resposta, ou eventual indenização por dano moral. Né? O que você questiona é outro tema, é o tema de uma lei que estabeleça limites para eventual indenização, que leve em conta, por exemplo, o potencial do jornal, não é verdade? Isso. Porque senão você, com uma indenização muito alta, você acaba inviabilizando a existência do jornal, o que indiretamente elimina a liberdade de imprensa. Então, tem que haver a se você me perguntar, mas não é bom uma lei que estabeleça limites? Estou de acordo. Mas dizer que é preciso uma lei para assegurar a liberdade de imprensa, essa não é necessária. A Constituição, examine bem a Constituição, você verá que a liberdade de expressão é ampla. Eu sou legalista, você sabe disso, eu tenho reiteradamente dito que eu não compactuo com nenhuma tese de cerceamento da liberdade de imprensa e não estou mais do que repetindo o que diz a Dilma Rousseff. A Dilma, você sabe, ela, quando perguntaram sobre a liberdade de imprensa, ela disse duas coisas. Primeiro, só controle remoto para mudar canal de televisão. Primeiro. Segundo, é preferível uma imprensa livre numa democracia do que uma imprensa numa ditadura, porque na ditadura não há imprensa livre.